Chegamos finalmente na aula de número 6, onde falaremos a respeito dos profetas menores. Na aula passada falamos a respeito dos profetas maiores, sendo eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e agora iremos falar desses profetas, conhecidos também como profetas menores. Conforme eu disse na aula passada, profetas maiores não se dão porque são mais importantes do que estes, e sim pelo tanto de livros que escreveram. Os profetas maiores escreveram mais e os profetas menores escreveram menos. Antes de começar essa aula, eu gostaria de deixar uma reflexão que está em um dos profetas menores, que é o profeta Amós. Acompanhe comigo, por favor, Amós, capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levantes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Perceba que essa é uma palavra dura, uma palavra difícil, e por isso que a gente não conhece muito os textos dos profetas menores, porque, igualmente a este, os livros conhecidos como profetas menores estão recheados dessas palavras mais duras contra o povo de Israel. A gente faz muito bem a questão de lembrar sobre as coisas boas, como a profecia de Joel, que fala sobre a descida do Espírito Santo, ou o texto de Malaquias, que fala sobre a importância de se ofertar na casa do Senhor, mas a gente esquece que durante todos os livros dos profetas menores, palavras duras como essas que eu acabei de ler estão sendo direcionadas ao povo. Se vocês olharem um pouco para a história de Israel, vocês verão que sempre o povo estava desobedecendo a Deus, o povo estava indo por caminhos tortuosos e Deus levantava os profetas, nesse caso os profetas menores, para anunciar e corrigir o povo para que eles voltem ao caminho correto. Eu não vou me aprofundar em cada um dos livros, vou falar aqui apenas de uma questão geral, mas é importante vocês terem noção de que cada profeta, maior e menor, eles falaram em um tempo específico, e esse tempo deve ser respeitado. Na Bíblia hebraica, os textos dos profetas menores, eles estão compilados como um único livro. Se vocês olharem para a Bíblia hebraica, vocês vão ver lá um livro chamado o Livro dos 12, que faz menção ao que nós conhecemos como profetas menores. Ok? Então, apenas para você entender, na Bíblia cristã, cada livro vem separado, na Bíblia hebraica, esses livros estão dentro de um único livro, sendo cada profeta responsável por um capítulo. Desde o primeiro profeta, que é Obadias, até o último, que é Malaquias, há, no mínimo, 3 séculos de diferença entre os dois autores. Observem este mapinha, esse cronograma que eu estou mostrando para vocês, e vocês verão que aqui em cima, no Reino do Sul, está o profeta Obadias profetizando e logo aqui abaixo o profeta Malaquias. E entre estes nós temos vários outros profetas, como Oséias, Naum, Sofonias, Zacarias e tantos outros profetas. Essa imagem que eu estou mostrando agora para vocês, vocês conseguem ter uma noção melhor do que eu estou falando. 3 profetas profetizaram a Israel, são eles Oséias, Amós e Jonas. Se você não sabe porque
nós estamos dividindo entre Israel e Judá, vai na aula sobre os livros históricos, que ali eu conto um pouquinho como aconteceu essa divisão, ok? Reino de Judá, nós temos os profetas falando a eles que são Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, e no pós-cativeiro nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Atentem para uma questão que o livro de Jonas não foi direcionada propriamente a Israel. Embora ele fosse um profeta de Israel, ele foi até a Síria, até a capital Nínive, para profetizar contra eles. Então, Jonas é um que está dentro desse grupo histórico, mas ele dá uma fugida, literalmente, e vai para Nínive, beleza? Bem, os profetas, eles anunciaram contra algumas mensagens. Eu listei aqui pelo menos 5 mensagens que nós vamos encontrar em todos os livros menores. O primeiro deles é o pecado da idolatria. É muitas vezes associado ao adultério espiritual. A gente, quando olha e vê que a imagem de Deus casando com Israel, essa imagem por várias vezes é quebrada pela infidelidade de Israel. Ou seja, Israel deixa a Deus e vai buscar outros deuses. Deus chama isso de adultério, de traição, ok? Injustiça social é o segundo pecado. O que é injustiça social? Injustiça social é quando os homens que tinham algum poder em Israel estavam usando deste poder para causar a pobreza nas pessoas. O terceiro ponto que Deus é contra e que Deus levanta os profetas menores para profetizar contra o povo é quando eles praticavam a violência. Que tipo de violência? Toda a violência que era injustificada. Toda a violência que servia para fazer com que os poderosos mantivessem ainda o seu status de hegemonia, beleza? Veja que em vários outros momentos, em várias outras passagens, Deus permite e até incentiva que a violência aconteça, mas essas violências somente são contra aquelas nações que estavam mergulhadas em pecado e também em injustiça social. Então Deus diz: vocês têm autorização para combater este povo porque eles me aborrecem. Agora, quando Israel eram os causadores dessa violência, Deus ia contra eles. Prova disso é a quantidade de textos dos profetas menores que Deus fala contra o povo de Israel que estavam praticando tais coisas. O próximo ponto de pecado que o povo estava praticando era o ritualismo hipócrita. O que seria ritualismo hipócrita? Ritualismo hipócrita é todas aquelas práticas de adoração e louvores ou pseudos louvores que iam contra a mensagem de Deus. No texto que nós lemos, Deus pergunta: por acaso vocês me ofereceram holocaustos durante os 40 anos que estavam no deserto? Óbvio que não. E mesmo assim, Deus estava com eles. Mas, quando conquistaram a terra de Israel, começaram a fazer as adorações, as práticas de ritualismos, mas era apenas exterior. O coração não estava voltado para aquelas práticas. E Deus age contra este tipo de ritualismo hipócrita e vazio. Deus não queria adorações, sacrifícios vazios. Deus queria verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores futuramente são impulsionados, vamos dizer assim, pela presença do Espírito Santo, que faz com que a nossa adoração seja sincera, chegando até a Deus de uma forma mais pura, beleza? E o último ponto de pecados que o povo estava fazendo era a apatia espiritual. Os profetas do pós-exílio, principalmente, eles estavam acostumados com a ideia de que Deus os havia trago de volta para Israel e agora eles poderiam viver de uma vida, suas vidas cotidianas, sem se preocupar em novamente serem perseguidos, novamente serem destruídos. Isso gerou um certo tipo de apatia espiritual.
Eles acabaram acostumando com as coisas espirituais e Deus agiu contra, ou foi contra, este tipo de prática. Beleza? Alguns outros temas que aparecem na Bíblia, nos profetas menores, eu vou citar aqui alguns. Primeiro, o fracasso de Israel em arrepender-se diante da palavra profética. Porque todas as vezes que Deus levantava os profetas, o povo ouvia, entrava no ouvido e saía pelo outro, dizendo assim: ah não, Deus é tão bondoso que não vai nos causar danos como esse profeta está dizendo. Ou dizendo, esse profeta está fora da casinha, ele não ouviu a voz de Deus não, ele na verdade dormiu de barriga cheia e teve pesadelos. E rejeitaram a mensagem dos profetas. Bem, toda a Bíblia mostra que Israel tinha uma dificuldade muito grande em se arrepender. A Bíblia fala de retorne-se para mim, volte-se para mim, mais de 83 vezes no livro dos 12, que é como é conhecido esses livros dos profetas menores. E mesmo assim, o povo tinha muita dificuldade em se arrepender. Um outro tipo de tema que você vai ver com muita clareza no livro dos 12 é a ideia do dia do Senhor. O dia do Senhor virá, ou o dia do Senhor está próximo. Veja que o povo de Israel entende esse dia do Senhor como a vinda do Messias, quando finalmente Israel será restaurada. Nós que somos cristãos, que já acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Messias, nós entendemos esse dia do Senhor como a vinda ou a segunda vinda do Messias, quando ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então, nós lemos o dia do Senhor diferente do povo de Israel, ok? Apenas para vocês entenderem que há essa diferença. Promessa de um novo Davi. Promessa de um novo Davi está também no livro dos 12, falando propriamente do Messias, e que será da casa de Davi, que nós entendemos que Cristo é este Messias, descendente direto da linhagem de Davi. Beleza? Então, apenas para recapitular, quando nós falamos de profetas menores, nós falamos de um grupo de profetas que profetizaram na casa de Deus, mas escreveram pouco, deixaram poucos escritos, e por isso eles foram compilados num único livro dentro da Bíblia hebraica, que nós chamamos aqui de profetas menores, ok? Dentre o primeiro profeta até o último, são mais de 300 anos, e cada profeta tem uma mensagem especial, uma mensagem direcionada a um certo público. Aqui agora eu vou entrar em cada um dos profetas para você entender melhor, beleza? Não vou me aprofundar neles, futuramente talvez eu tenha essa oportunidade, mas eu vou falar desses para vocês terem uma noção do que cada um representa. O primeiro deles é o profeta Oséias. O profeta Oséias é aquele homem que Deus usou para que ele, com a sua própria vida, servisse de exemplo para o que Israel estava fazendo. E por isso Deus pede que ele vá e case com uma prostituta, mostrando a relação de que Deus casaria com uma prostituta que era Israel. E Deus limparia, purificaria Israel. E quando Israel deram frutos, quando Israel estava tudo bem, no caso de Gomer, quando ela teve seus filhos, ela tem a saudade da antiga vida e volta para o seu pecado. E é o que Gomer faz, deixando o profeta Oséias e voltando para o pecado do adultério. E Deus pede para que o profeta vá lá e resgate novamente a Gomer. Da mesma forma, por várias vezes que Israel se arrependeu, melhor dizendo, que Israel pecou, Deus foi atrás e resgatou a Israel. Então, quando a gente lê o livro de Oséias, a gente tem que ter em mente que Oséias está fazendo o papel de Deus Pai e Gomer fazendo o papel de Israel. E a prostituição aqui não significa prostituição carnal, e sim prostituição de idolatria. Perfeito? A idolatria que Deus está combatendo no livro de Oséias. O segundo profeta é conhecido como o profeta do
avivamento. É aquele profeta que fala que nos últimos dias Deus vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Beleza? Este é o profeta Joel. A gente gosta dessas palavras bonitinhas de Joel, mas se a gente for ler todo o livro, vai ver que Joel é um profeta que fala de forma dura contra os pecados de Israel. Depois nós temos Amós. Amós era um profeta do sul, mas Deus manda ele profetizar ao norte. Era pastor de ovelhas e colhia sicômoros. Sicômoros eram fruto para pobres. Somente os pobres comiam sicômoro, que era aquele tipo de alimento que as pessoas da elite não davam valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque mostra a baixeza social de Amós. Ele não foi treinado na escola de profetas, não tinha uma boa escolaridade, mas Deus o chamou para ser um profeta missionário, anunciando ao reino do norte a palavra dura contra aquele povo, ok? Depois nós temos o profeta Obadias. O livro de Obadias é uma poderosa mensagem de condenação e esperança, então ele trabalha aqui as duas coisas, não apenas condenação. Ele nos alerta sobre a soberba e o orgulho que podem levar à queda. Nos lembra que Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Depois nós temos o livro de Jonas. Jonas é aquele profeta que recebe a mensagem para profetizar contra os assírios. Ele não vai, porque ele tinha um patriotismo muito forte e sabia que Deus poderia perdoar aos assírios, e ele não queria que Deus perdoasse os assírios, porque os assírios eram inimigos diretos de Israel. Beleza? Aqui ele não estava, não vou profetizar com medo dos assírios. Não era esse o caso. É que ele não queria que os assírios se arrependessem, porque sabia que Deus era misericordioso, como foi, e perdoou os assírios. E futuramente, quando os assírios deixaram o temor de Deus de lado, voltaram e destruíram a Israel. Ou seja, o temor de Jonas estava correto, tá? Futuramente eu vou fazer um vídeo apenas sobre o profeta Jonas, falando um pouquinho sobre o seu ministério. Beleza? Depois nós temos Miqueias. Miqueias era contemporâneo de Isaías e também anunciou a vinda do Messias. Apesar do livro ser pequeno, seu ministério foi extenso. Enquanto Isaías falava à corte e aos reis, Miqueias falava ao povo comum. Foi ele que predisse que Jesus nasceria em Belém, a cidade de Davi. Além de falar sobre a primeira vinda de Cristo, fala também sobre a sua segunda vinda. Beleza? Naum, igualmente a Jonas, a mensagem dele é direcionada aos assírios, principalmente a capital, Nínive. Enquanto Jonas prega antes da destruição de Israel, Naum prega depois. Sua mensagem é de condenação a Nínive e de esperança para Judá. Ou seja, Jonas é antes dos assírios destruírem e Naum é depois que eles destruíram. A gente vai encontrar uma cidade que Jesus viveu durante muito tempo, cerca de 18 meses, chamada de Cafarnaum. Chama-se Cafarnaum porque Cafarnaum significa cidade de Naum. A gente não sabe se este Naum é o mesmo profeta. Alguns teólogos dizem que sim, outros dizem que não. Não há como saber, mas apenas como curiosidade, Cafarnaum significa cidade de Naum, que pode ser referência a esse profeta chamado Naum. Beleza? Próximo profeta que nós temos é o profeta Abacuque. Diferente dos outros profetas que anunciaram a sua palavra ao povo, Abacuque dialoga com Deus e fala também sobre as relações e as dúvidas do que é ser um homem temente a Deus. Ele é alguém que fala muito claramente sobre a fé. Quando a gente olha em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, a gente vê Paulo dizendo o seguinte: mas como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa frase é de Abacuque, está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Interessante quando nós lemos o livro de Abacuque, a definição que ele dá
para a fé. A fé em Abacuque, que eu não encontrei em nenhum outro livro da Bíblia, é a seguinte: abandonando tudo, eu te levo. Essa é a definição de fé que nós encontramos no livro de Abacuque, que é importante também nós aplicarmos na nossa vida. Abandonando tudo, deixando tudo, nós levamos a Deus. Sofonias, apesar de profetizar durante um período de reforma e adoração a Deus, que era ali durante o período do rei Josias, ele anunciou também a destruição de Judá pelos babilônicos, ou seja, que essa restauração que Josias fez não duraria por muito tempo, porque Deus sabia que o coração do povo já estava voltado para o mal. Beleza? Depois nós temos Ageu, que é um autor do pós-cativeiro, tem 4 mensagens diretas ao povo, que é a mensagem de repreensão, mensagem de encorajamento, mensagem de bênção e mensagem de confirmação. Zacarias, profeta que nasceu na Babilônia durante o período do exílio babilônico, durante 70 anos, Israel foi exilado, melhor dizendo, Judá foi exilado, vindo de uma família sacerdotal, estava entre os 50 primeiros que foram levados de volta para Jerusalém. Sua mensagem era de ânimo para a reconstrução do templo. Profetiza ainda sobre os reinos futuros, tais como o reino persa, grego e também romano. E por último, nós temos o profeta Malaquias. Enquanto Ageu e Zacarias profetizaram nos primeiros retornos, Malaquias está entre os últimos que são repatriados. A mensagem de Malaquias é forte, principalmente contra os sacerdotes. Nós costumamos ler em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou aquela mensagem que diz, vós estáis me roubando. E onde roubamos? Vocês roubam nos dízimos e nas ofertas. Essa mensagem de Zacarias, embora os pastores preguem no púlpito para que o povo seja estimulado a ofertar, mas Malaquias está profetizando contra os sacerdotes que estavam roubando para si aquilo que era deixado no altar. Perfeito? Então Deus age contra esta apatia do povo. Finalizamos então com o livro dos 12, com os profetas menores, o Antigo Testamento. Depois de Malaquias, vai se passar 400 anos sem Deus comunicar com o povo, até que então Deus levanta João Batista no tempo de Jesus, no tempo dos romanos. Nas Bíblias mais antigas, você vai ver ali 4 páginas em branco. E isso acontecia, os colocavam aquelas páginas em brancos para dizer que Deus estava em silêncio, que Deus passou 400 anos em silêncio até levantar novamente João Batista. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido esses livros, essas mensagens. Na próxima aula irei falar a respeito dos evangelhos e assim dar continuidade aos nossos estudos falando do Novo Testamento. Se vocês querem conhecer mais a respeito da Bíblia Sagrada, eu vou deixar aqui um link dessas apostilas, a apostila totalmente grátis sobre essas aulas que você pode baixar e estudar, assistindo os vídeos e estudar também com a apostila que eu fiz falando a respeito dos livros da Bíblia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.